Olá, meus queridos! Olá, quinto ano! Vamos começar mais um dia de aula, tá certo? E nessa terça-feira teremos as nossas aulas de matemática e história, tá bom? E para a nossa aula de hoje, para começarmos o nosso primeiro momento, teremos a aula de matemática, tá? E eu peço que vocês abram aí o livro de vocês na página 207, tá? Porque vamos dar continuidade ao nosso assunto que começamos semana passada, que ele fala sobre proporção e probabilidade, tá certo? Bem, e hoje vamos estudar sobre divisão em partes proporcionais. E o que quer dizer isso? Quer dizer que vamos dividir, as coisas na sua quantidade igual. E bem, temos aí um primeiro contato com essa forma da gente calcular, tá? Então vocês acompanham aí a leitura da página 207, que começa falando sobre um probleminha relacionado à divisão de proporções, tá? Então a gente vai pensar, vai tentar raciocinar em conjunto para que a gente entenda esse nosso novo conteúdo, tá bom? Bem, e o que é que esse conteúdo fala? Renato e Márcio são pintores e formam contrato para realizar um serviço. O valor pago pelo serviço foi 630. Renato trabalhou o equivalente a 3 horas, enquanto Márcio trabalhou 6 horas. Eles devem dividir igualmente a quantidade recebida pelo serviço? Então, aí é uma pergunta. Esse valor de 630, ele vai ser dividido na metade, né, para cada um receber 315 reais, ou vai ser em relação ao tempo que cada um trabalhou? Nesse caso, vamos fazer a divisão proporcional, tá? Não vai ser uma divisão numa quantidade igual para os dois, mas proporcional ao tempo que cada um trabalhou. Tá certo, pessoal? E como é que a gente faz isso? Aí no nosso livro mostra, que primeiro, para que esse cálculo ele seja correto, estamos pensando aí numa forma correta e não em uma forma igual. Porque se fôssemos trabalhar com igualdades nesse valor, o que é que seria? Pegar esse valor, 630, e dividir ele no meio, que seria 315 para Renato e 315 para Márcio. Mas isso não é uma forma justa, porque um trabalhou mais que o outro. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse valor, 360, e divide pela quantidade de horas, tá? E qual foram a quantidade de horas trabalhadas? Renato trabalhou 3 horas e Márcio trabalhou 6, tá? Então, 3 horas mais 6 horas dá 9 horas. Então, esse valor, 630, ele vai ser dividido por 9, tá? Então, é assim que a gente trabalha a nossa divisão em proporção. Por quê? Porque estamos procurando, estamos calculando a forma justa nesse caso, tá certo? E não a divisão igual, que todos devem receber a mesma quantidade, mas eles devem receber a proporção, a divisão justa, tá certo, pessoal? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega o valor de 630, como está aí no nosso livro, e divide por 9. Então, se eu dividir de 630 para 9, dá 70. Aí, esse nosso resultado final, ele vai ser multiplicado agora pela quantidade de horas que cada um trabalhou, para que cada um receba o valor justo. Nesse caso, cada hora valeu 70 reais, tá certo? Então, Renato, que trabalhou 3 horas, vai ser multiplicado pelo valor de 70. Então, 3 vezes 70 dá igual a 210, tá? Já Márcio, que trabalhou 6 horas, vamos pegar esse número 6 e multiplicar por 70, que vai ser igual a 420, como mostra aí no nosso livro. Essa forma é para que cada um receba a quantidade igual, tá certo? Em relação às horas que foram trabalhadas. E não dividir, no meio um valor e cada um receber igual, porque seria injusto. Se Renato trabalhou menos que Márcio, ele tem que receber igual? Não, não é mesmo, pessoal? Então, nesse caso, nesse sentido, nesse probleminha, a gente está pensando no que é correto cada um receber, tá?
Então, esse cálculo fica, no caso, Renato recebe 210 e Márcio recebe 420. Se somarmos 210 mais 420, dá o valor de 630. Então, foi uma divisão justa nesse caso, tá certo? E esse estudo é para que a gente entenda em relação às partes proporcionais. Às vezes elas não serão iguais, porque não estamos falando de uma divisão exata, que ela tem a mesma quantidade, tá? Mas em uma divisão proporcional, uma divisão justa, tá? Que por mais que uma seja maior, o seu valor seja maior que a outra, mas é uma proporção mais justa, que todas as partes vão receber pela quantidade que foi trabalhado, que foi dividido ou que foi utilizado. Tá bom, pessoal? Aí também mostra uma outra forma de divisão em relação à proporcionalidade, que é pegar o número 65 e escrever ele de uma outra forma, que no caso é 8 e 5. Por quê? Se somarmos as duas partes proporcional, 8 e 5, dá o valor de 13. Nesse caso, se pegarmos 65 e dividirmos por 13, vai dar 5, tá? Então, se multiplicarmos esse resultado, 5, por aqueles números iniciais, o 8 e o 5, temos aí 5 vezes 8 dá 40 e 5 vezes 5 dá 25. Então, se pegarmos esse valor, 40 mais 25, dá 65. Então, essa é outra forma de calcularmos também a proporção, tá? Mostra aí que esses resultados também são proporcionais. Então, é para que vocês entendam que por mais que dois números, eles não sejam iguais, eles não foram divididos igualmente, mas é uma coisa proporcional, que cada parte vai receber o que deve ser recebido, a quantidade correta e não uma quantidade igual, porque às vezes se dividirmos e dermos a quantidade igual, um que trabalhou mais, um que fez mais, ou um que precisava um pouco mais, acaba perdendo, né, nesse caso. Então fazemos essa divisão para chegar a um valor justo e não um valor igual, tá bom? E bem, o que é que vocês vão fazer na nossa atividade, que é a da página 208? São questõezinhas que falam um pouco do cotidiano da gente, tá? Ele mostra um pouco de coisas que poderia acontecer na nossa vida. Como tem o probleminha 1. Pedro tem 2 cofrinhos. Toda semana ele deposita neles R$12. No primeiro cofrinho, o dinheiro guardado é para diversão. No segundo cofrinho, o dinheiro é para comprar um videogame. Por isso, ele deposita no segundo o dobro da quantidade que ele põe no primeiro cofrinho. Quanto dinheiro Pedro coloca semanalmente em cada cofrinho? Então, vamos aí pensar. Pedro tem 2 cofres, tá? Só que ele não bota a mesma quantidade nos dois. Um precisa receber o dobro do outro, né? E todo mês, ou toda semana, ele deposita R$12, tá? Então, se a gente dividir esse 12 no meio, é 6, né? 6 para um e 6 para outro. Mas não é assim que Pedro coloca. No segundo, ele coloca o dobro. No primeiro, ele vai colocar um valor normal. Então, vocês vão pensar aí o valor para o cofrinho 1, que o dobro dele será o do cofrinho 2. E nesse cofrinho, quando a gente juntar o valor 1 com o valor 2, vai dar 12, tá? Então, isso aí é uma matemática que vocês vão fazer na cabecinha de vocês. Vocês vão pensar, né? Vão imaginar que valor eu coloco no cofrinho 1, que o dobro dele eu vou colocar no cofrinho 2. Que quando eu juntar o do cofrinho 1 com o cofrinho 2, vai dar 12. Então, a gente tem que pensar nessa forma, daquele jeito que a gente pensou lá no assunto para calcular um termo desconhecido. Lembra que a gente não sabia qual era esse termo desconhecido para que a gente conseguisse achar o resultado final? Então, vamos usar aquela técnica que estudamos lá no começo e eu disse que seria muito importante. Já o segundo problema, ele é bem simples também. Ele fala que serão divididas 42 figurinhas.
entre dois amigos, de modo que as partes recebidas sejam proporcionais a 5 e 9. Quantas figurinhas correspondem a cada parte? Então, isso tem aqui nesse assunto, em relação... Será igual a esse exemplo aqui, ó, finalzinho da página 207 e no comecinho da 208, que mostra, né, a proporcionalidade a partir de dois números. Então, vocês vão conseguir responder essa segunda questão a partir desse exemplo. E a nossa terceira questão, ela fala: Lúcia quer dividir R$ 450 entre Lucas e Raul, de modo que as partes sejam respectivamente proporcionais a 2 e 7. Quanto cada receberá? Então, vai ser igual ao nosso primeiro exemplo, que foi o cálculo de Renato e Márcio, quanto cada um ia receber. Então, é muito fácil. É só a gente pegar o valor, né, o nosso valor total, fazer a soma desses dois números que estão sendo trabalhados na proporção e a gente pega o resultado e divide pelo nosso valor. Então, é assim que vocês vão fazer toda essa nossa atividade. Tem um resultado total que ele deve ser dividido pela quantidade, né, da soma dos números proporcionais. E quando você fizer essa divisão, você faz a multiplicação por cada númerozinho desse, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender o nosso conteúdo, o que foi explicado hoje. Mas qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Então, se houver dúvidas ainda, porque é um conteúdo um pouco complicado, vocês podem me mandar mensagem, revejam a aula, leiam o conteúdo novamente e tentem tirar todas as dúvidas que existirem, tá certo? Então, meus amores, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham absorvido o máximo do nosso conteúdo. Até a nossa próxima aula, tá certo? Um cheiro pra vocês. Tchau, pessoal!